Um dos importantes momentos no desenvolvimento da psicologia é exatamente a polêmica entre Wundt e Brentano. Wundt vai se desenvolver como o pai da psicologia científica, ou dita científica, né? O pai da psicologia experimental. Né? E Brentano era um pouco mais retraído, né? Tem situações de vida um pouco mais difícil e vai ficar um tanto quanto na retaguarda, vamos dizer assim. Né? Mas Brentano vai desenvolver uma perspectiva que se choca frontalmente com a perspectiva de Wundt e que é pelo menos tão importante quanto essa perspectiva de Wundt. Né? Na verdade, quando Wundt funda o Laboratório de Psicologia Científica em Leipzig, na Alemanha, no mesmo ano o Brentano funda um laboratório de psicologia científica também na Suíça. Né? E as concepções, né, de Brentano e de Wundt são eminentemente antagônicas. Né? Wundt vinha da psicologia, de uma psicologia que tem uma herança nas ciências físicas e biológicas. Né? Uma herança importante nas ciências físicas e biológicas. Né? Ele tinha sido químico, tinha sido fisiologista, entendia de filosofia, mas vinha dessa tradição. O Brentano era um filósofo, né, de alto nível, né, e que tinha desenvolvido altos estudos de Aristóteles, de filosofia medieval, né, e era um filósofo de alto nível. Então há um choque entre as perspectivas de Wundt e de Brentano. Né? Wundt dizem algumas pessoas, né, que Wundt queria fazer uma tabela periódica da consciência, dos elementos da consciência. Né? Quer dizer, o Wundt, tanto Wundt como Brentano entendem que a consciência é o objeto da psicologia, né? Mas eles vêm por caminhos diferentes. Né? Então, Wundt vai entender que a consciência é constituída por elementos, né? E que é a associação desses elementos que constituem a consciência. Né? Por isso que, com essa perspectiva elementarista, tem gente que vem a dizer que o Wundt queria fazer uma tabela periódica dos elementos da consciência, entendendo particularmente os elementos, né? E na medida em que ele entendesse esses elementos, ele entenderia como esses elementos se associariam, né? E como eles gerariam a consciência. Né? O Brentano critica fundamentalmente essa perspectiva do Wundt. Né? E para isso ele já vai partir da concepção de Gestalt, né, que já é uma concepção que vigora com Goethe, né, no século XVIII, né, e que tem uma perspectiva de concepção da Gestalt que é fundamentalmente diferente da perspectiva do Wundt. Né. O Brentano, né, vai entender fundamentalmente, né, que não são os elementos da consciência que vão constituir a consciência. Né? Particularmente o processo de formação da consciência, né, o processo de constituição da consciência a partir das possibilidades, né, é um processo no qual a consciência já se dá a cada momento, né, como ato, como ação, né, e enquanto uma totalidade significativa, ou seja, uma totalidade de múltiplas partes, mas que aparece como todo, fundamentalmente. Né? O todo que é diferente da soma das partes. Né? E que depois essas partes vão figurando, né, num processo de formação de figura e fundo que vai desdobrando o todo. Né? Mas, enquanto Wundt pensa que a consciência se constitui a partir de elementos, o Brentano vai entender que esses elementos já se dão articulados numa totalidade, né? E que é impossível eu entender os elementos da consciência, porque os sentidos deles já se constituem como pertinência ao sentido da totalidade. Então, para o Brentano, a consciência se dá como totalidade significativa, como Gestalt, né? E progressivamente as partes que constituem essa Gestalt vão figurando à medida que a possibilidade se desdobra. Né?
Quer dizer, a consciência é constituída pelas possibilidades, que são as forças da vivência, né? Essas possibilidades se organizam em sua multiplicidade como totalidades significativas, e o ato de consciência, a ação que se constitui como consciência, né, fundamentalmente se dá como totalidade significativa, como gestalt, como gestaltação, que se desdobra e que, à medida que se desdobra, as partes vão figurando num processo de formação de figura e fundo. Né? Esse é que é o processo formativo da consciência, o processo gestaltificativo da consciência, né? No qual a consciência se constitui a partir do desdobramento de possibilidade, né? Possibilidades que são múltiplas e que se articulam em gestaltes, ou seja, em totalidades significativas, em gestaltações, que ao invés de se dar originalmente por via dos elementos, das partes, se dá originariamente, caracteristicamente, como totalidades significativas. Né? A consciência aparece como totalidades significativas, compostas, essas sim, de uma multiplicidade de partes, mas que originariamente se constitui a totalidade, ou seja, a Gestalt, a gestaltificação. E depois é que as partes vão se desdobrando progressivamente no processo de desdobramento de possibilidades que a gente entende como ação, que é o desdobramento de possibilidades que se constitui como consciência gestaltificativa, como ação gestaltificativa, que é desdobramento de possibilidades, desdobramento formativo e organizativo de possibilidades.